Por exemplo, eu já imaginava que doía, sempre. Porque tem dois tipos de técnicas: liberação miofascial e massagem desportiva. São coisas distintas. A que dói, a que deve doer é a massagem desportiva. Ela dói mesmo. Porque ela vai no músculo, né? Então ela vai profundo e lenta. Pensa um movimento lento, profundo a seco. Ou só com um leve óleozinho para diminuir o atrito. Eu tomei uma dessa no meio das escápulas que falar contigo. Era uma briga feia e quem tava perdendo era eu. Então, assim, massagem esportiva e liberação, ambos são diferentes. A literatura científica, ela coloca que em hertz, para você manipular uma face, tem que variar entre 5 e 15 hertz. A face responde muito bem a essa vibração. E o que é? Que medida é essa? O hertz é uma medida de frequência, de vibração do tecido. Você consegue produzir fazendo uma manobra suave, profunda, constante. Entendi. Em repetição, em série. Pode ser feita manual ou utilizando instrumento. Então, isso é a manipulação miofascial. Então, aquele revolvinho? Ou aquele é massagem? O Theragun, ele é muito usado na liberação. Então, se você, por exemplo, você gradua em hertz. O Theragun original, ele tem 5 estágios. 5, 10, 15, 20 e 25 hertz. Então, você consegue, nos 3 primeiros estágios, você consegue ter uma boa resposta da face. Os outros é mais muscular, já vai mais profunda. Então, vamos lá, respondendo a sua pergunta. Liberação melhora a performance? Não há na literatura nenhum estudo científico que comprove que melhora a performance. Ou seja, o cara não vai se tornar um super atleta, vai desempenhar melhor a função dele. Mas a literatura mostra que o esportivo dele melhora. Em que sentido? Ele consegue ter uma melhor flexibilidade, uma melhor mobilidade, uma melhor estabilidade quando a face funciona melhor. Então, você consegue reduzir risco de lesão, você consegue garantir, por exemplo, uma estabilidade articular na escápula, você consegue reduzir tensão muscular com a liberação miofascial. Isso a literatura consegue mostrar. Mas o desempenho mesmo, ser significativo, não. Não, né? Não. E quando eu devo procurar uma liberação miofascial? Aí depende. Você está no seu período de prática esportiva, dentro de uma... como é que é o nome que vocês dão? Periodização. Dentro da periodização, dentro da competição. Dentro de uma temporada. Isso, obrigado. Aos brancos da Então, quando você está na temporada, durante a temporada, a liberação vai te ajudar, principalmente na recuperação da dor muscular tardia, causada pela liberação de ácido lático. Por exemplo, nós temos o Hulk. É um atleta, não sei se vocês já acompanham o Hulk. Todo o final de jogo, o fisioterapeuta dele coloca ele na bota pneumática. Já vi. Depois ele faz uma banheira de gelo e termina com uma liberação miofascial manual. E você não vê o Hulk chorando. E jogando em todos os jogos, né? Todos os jogos. Vejo ele fora de nenhum jogo. Então, assim, você, com a liberação pós-atividade esportiva, você melhora essa captação do ácido lático, melhora a recuperação muscular. Então, o desempenho dele no dia seguinte vai ser melhor. Ele vai estar com a musculatura menos fadigada, vai estar com uma capacidade contrátil melhor. Mas tem atleta, por exemplo, que prefere receber ela antes. Um exemplo, corredor. Eu fiz muita corrida da Pampulha, aquela das 4 estações, então, fiz várias. A maioria dos atletas preferiam a liberação antes do que depois. Preferiam uma massagem desportiva depois do que uma liberação. Porque ela funciona como um aquecimento. Como você consegue estimular a face, você melhora a circulação de fluidos. Então, tanto do ácido hialurônico, da água, da substância fundamental amorfa, elas circulam melhor no tecido e isso faz com que a sobrecarga ali reduza, já que eu tenho uma lavagem melhor dos metabólicos. E um corredor de maratona, ele corre 21K. Nossa. Ele corre 42K. É muita coisa. Então, ele fica com a musculatura contraída ali por um longo período. Então, ele já chegar na corrida com a musculatura preparada, para ele é melhor. Então depende muito da situação. Depende. Por exemplo, o atleta de futebol e de vôlei, se você tem que sim, eu falo muito de conhecer, né? O fisioterapeuta esportivo ou o fisioterapeuta do esporte, ele tem que conhecer o esporte que ele está atuando. Qualquer demanda funcional do vôlei, do basquete, do futebol. Qual que é o momento? Por exemplo, futebol é um esporte de explosão. Você não vê os caras correndo 90 minutos do jogo.
Ele é explosão, mas não necessariamente ele vai estar os 90 minutos contraindo. Não. Ele tá no meio de campo, a bola tá lá na frente, ele fica aqui esperando. Tá esperando, né? O goleiro, então imagina o goleiro, que tem que ficar lá parado só quando ele é acionado. Então a liberação ela vai muito de acordo com a demanda. Por exemplo, futebol é muito membro inferior. Vôlei, basquete é muito ombro, peitoral, romboide. Tênis, muito membro superior. Então vai depender muito do esporte que ele pratica. E a aplicação pode ser manual ou instrumental. A literatura mostra que você utilizar instrumento é melhor do que a mão, em alguns casos. Por quê? Você, com o instrumento, você consegue reduzir um pouco a abrasividade da pele. Pele seca com pele seca causa um atrito muito grande e dói. Você estimula as terminações nervosas. Com o instrumento, você consegue ir mais profundo no tecido. Então, fazer uma liberação instrumental, às vezes, ela é mais eficiente do que a manual. E essa seria a próxima pergunta que eu iria fazer. A diferença entre as duas. A manual, você consegue trabalhar um feeling melhor, por conta da sensibilidade. Então, eu consigo, por exemplo, perceber se eu estou num nódulo de tensão, que é o trigger point. Eu consigo saber se a estrutura que eu estou palpando é um osso, ou se é um tendão, se é um ligamento. A manual te permite isso. A instrumental, você perde um pouco isso. Tem que ser muito gritante para você saber. Nossa, aqui está muito áspero, acho que estou passando em cima de um osso. Aí o cliente vai gritar, vai xingar, vai... Enfim. Xingar, eu imagino. Sempre xinga. Mas a diferença é essa. O instrumento ele é para facilitar você chegar em tecidos mais profundos. Porque o tecido é macio, o seu dedo é macio, você tem que colocar uma carga muito alta para alcançar aquele tecido. Então gera dor e desconforto. Então com o instrumento você consegue ser mais assertivo. Ele consegue eliminar epiderme, derme, tecido subcutâneo e já chega diretamente na face profunda. Pode ser de alumínio, de bambu, de acrílico, de plástico, enfim, não importa. Desde que você consiga aplicar a força correta. Então, o importante para poder conseguir fazer essa liberação mais profunda, alguma outra base que seja um pouco dura. Isso. Rígida. Não pode ser flexível, tem que ser rígida. Aí você consegue impor uma pouca carga, lei da física, na menor a área, maior a pressão. Então eu consigo impor uma pequena força que gera uma pressão gigantesca. E aí onde você vê os atletas chorando, gritando. Aqueles homens daquele tamanho. E aí vem uma questão da cultura do esporte. Isso eu acho ruim, assim. Porque se não dói, não funciona.